Boa tarde, meu nome é Júlia Brito de Moura Montan. Eu vim apresentar o Seminário de Iniciação Científica de 2025 e ele é composto por mim, Maria Fernanda Sobreira Quintão, Ana Júlia de Oliveira Marques, Ana Flávia Almeida Barbosa, Mariane Floriano Santos Lopes Lacerda e a coordenadora da pesquisa, Carolina Oliveira de Lima. Ele é intitulado por Eficácia dos Sistemas Reciproc e Rotate no Retratamento Endodôntico de Caninos, um estudo por microtomografia computadorizada. Bom, a obturação, ela é uma etapa do tratamento endodôntico que consiste em preencher o espaço vazio dos canais radiculares a fim de evitar uma possível proliferação dos micro-organismos e causar o insucesso do tratamento endodôntico, que é marcado por essa reinfecção dos canais radiculares por micro-organismos ou bactérias. Nesses casos, é indicado o retratamento endodôntico, no qual há a necessidade de remover os resquícios dos materiais obturadores utilizados no tratamento endodôntico anteriormente. Para esse tipo de tratamento, existem diversos métodos que podem ser utilizados na etapa, e com isso surgiu instrumentos manuais, instrumentos aquecidos, pontas ultrassônicas, instrumentos rotatórios ou reciprocantes, mas até hoje nenhum estudo comprovou se algum deles é capaz de eliminá-los completamente. Dois sistemas que têm se mostrado muito efetivos na desobturação dos canais radiculares é o sistema Reciproc e o VDW Rotator Retratamento. O sistema Reciproc ele é uma liga de Wire que apresenta um movimento reciprocante, ou seja, que o corte atua no sentido anti-horário e a liberação ocorre no sentido anti-horário. Acredita-se que esse movimento e que essa lima proporciona uma redução do estresse, uma otimização do tempo clínico e dispensa o uso de solventes durante o retratamento. Com isso, diminui o risco de fadiga clínica, de tensões e compressões. O outro tipo de lima de sistema utilizado é o VDW Rotate no retratamento. Ele é utilizado por uma liga de CM Wire e o seu movimento é rotatório. Esse movimento permite que haja uma adaptação dentro dos canais radiculares. Ele apresenta uma secção transversal em forma de S, que é adaptado e resulta no aumento da sua eficiência no corte, promovendo uma maior segurança contra as fraturas, menor desgaste de estrutura dental. Portanto, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a remoção da gota pestis com diferentes instrumentos endodônticos, sendo ele o Reciproc e o VDW Rotate de retratamento. A hipótese nula do nosso trabalho é que não haverá diferença estatística entre os instrumentos em relação à remoção do material obturador. A respeito da nossa metodologia, o presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e inicialmente foram selecionados 40 caninos inferiores, baseado nas características de não apresentar reabsorção, não apresentar o tratamento endodôntico prévio e estarem com as raízes completamente tomadas. Posteriormente, eles foram radiografados e então selecionados novamente 30 caninos, baseados na característica de apresentar canal único e não ter calcificação visível. Depois, as amostras foram escaneadas pela microtomografia computadorizada e, enfim, selecionados 20 caninos para o nosso estudo, baseado nas informações de anatomia dos canais radiculares, volume e área de superfície. Em relação ao acesso coronário e ao preparo dos canais radiculares, as coroas foram seccionadas com disco de carborundum e o preparo foi refinado com a broca endosê, removendo todo o teto de câmara pulpar e promovendo acesso direto ao terço cervical do canal radicular. O preparo foi realizado com o instrumento Reciproc, tamanho de ponta 25 e conicidade 0,8, com movimento de bicadas. E, em relação à irrigação, foi utilizada a substância de hipoclorito de sódio, seguido da solução EDTA e finalizado novamente com hipoclorito de sódio. Os dentes, então, foram obturados com a técnica realizada com cone de gutta-percha FN e cimento H+. Por fim, houve uma nova análise por microtomografia e, enfim, a divisão dos grupos com 10 amostras para cada grupo. As imagens foram reconstruídas pelo sistema NRECON, analisando anatomia, área de superfície e volume pelo sistema CTAM. Então, após a obturação das amostras e divisão dos grupos, um grupo foi instrumentado pela lima Reciproc, tamanho 25, conicidade 0,8. A instrumentação foi dividida em 3 terços, sendo ele cervical, médio e apical, e a cada terço houve a irrigação de 2 ml de hipoclorito de sódio e a limpeza do instrumento. E as outras 10 amostras, com o objetivo também de desobturar o canal radicular, foi realizada com a lima VDW Rotate, com tamanho de ponta 25 e conicidade 0,5, reforçando que a instrumentação foi realizada de acordo com as recomendações do fabricante. Para a análise do material obturador com microtomografia computadorizada, os dentes foram reescaneados e reconstruídos para que haja a comparação entre os cortes dos registros iniciais. A quantificação dos resíduos do material obturador foi realizada pelo sistema CTAM por meio da binarização, que é um processamento de nível cinza para obter uma imagem apenas em preto e branco. E, além disso, o sistema CTVOL foi utilizado para gerar reconstruções 3D, evidenciando o material remanescente. Todas essas análises foram conduzidas por um operador que apresenta mais de 10 anos de experiência em microtomografia computadorizada. Em relação aos resultados encontrados, abaixo há uma tabela que apresenta a média de desvio padrão do volume do material obturador remanescente após os protocolos de retratamento. Em relação ao volume de material obturador inicial, não houve diferenças significativas entre os grupos, assim como a porcentagem de material obturador remanescente. Já o volume de material obturador remanescente foram semelhantes na capacidade de remoção. A imagem abaixo é uma imagem representativa tridimensional de microtomografia computadorizada, demonstrando tanto o grupo VDW Rotate e o Reciproc após a obturação dos canais radiculares em relação aos protocolos de retratamento e desobturação. Para discutirmos um pouco esse caso, é possível afirmar que os resultados confirmaram que nenhum grupo foi capaz de remover todo o material obturador do interior dos canais radiculares, mesmo que apresentem características que auxiliam nesse processo de retratamento, como, por exemplo, o Reciproc com movimento reciprocante, que permite a adaptação da lima do canal radicular e uma remoção do material obturador, e o Rotate, apesar de um outro tipo de movimento, sendo rotatório e contínuo, ele apresenta uma progressão suave da lima no interior do canal radicular, reduzindo o estresse e promovendo uma remoção controlada. Mas o resultado encontrado, ele já havia sido encontrado em outros estudos anteriores, demonstrando que há uma ausência de diferença significativa na quantidade média de material obturador residual entre os protocolos de retratamento que utilizam instrumentos mecanizados com rotação contínua ou rotação reciprocante. Apesar da semelhança entre o tamanho de ponta de lima, que era tamanho 25, que tinha a intenção de diminuir o risco de viés entre as diferenças, as conicidades eram diferentes, sendo 0,8 e 0,5, acreditando que poderia promover uma diferença na remoção do material obturador, mas ainda assim não apresentaram diferenças significativas na remoção do material obturador. Acredita-se que uma possível justificativa para que isso não tenha ocorrido é que o sistema Reciproc possui uma conicidade variável, começando com a 0,8, mas que a partir dos 3 mm de ponta, sua conicidade reduz posteriormente. Nossa pesquisa conclui-se que, então, a escolha do sistema para o retratamento endodôntico pode depender da preferência do preparador e também da complexidade da anatomia dos canais radiculares. Conclui-se, então, que o sistema Reciproc e VDW Rotate Retratamento proporcionaram remoção semelhante de material obturador dos canais radiculares de caninos inferiores. Aqui estão nossas referências bibliográficas e muito obrigada pela atenção de todos.